Olá a todos do meu canal, Deus abençoe vocês mais uma vez, que bom estarmos juntos nessa tarde para falarmos um pouquinho da palavra do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família e o seu ministério, que renove as suas forças e que te dê graça para continuar lutando e glorificando esse Deus tão maravilhoso que nós servimos. Nessa tarde eu estou muito feliz, muito alegre por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Pela vida, pelo ar que eu respiro, pela minha família, por tudo que Ele tem feito, eu quero agradecer a Deus. E agradecer e louvar ao Senhor pela tua vida, que me assiste nessa tarde, amém? Que Deus te abençoe. Quero estar lendo uma palavra para que fique para a tua meditação nessa tarde. A palavra está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. É uma passagem muito conhecida. Vamos falar um pouquinho sobre essa passagem, sobre o que acontece aqui no dia de Pentecostes. Amém? Atos, capítulo 2, se você quiser acompanhar aí com a tua Bíblia. Vamos estar fazendo uma leitura do versículo 1 ao versículo 16, amém? Que diz assim: a descida do Espírito Santo. Cumpriu-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados. Foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão, e estava confusa, porque cada um os ouvia falar da sua própria língua. Todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que? Não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, ouvimos cada um na sua própria língua em que somos nascidos? Pardos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, Efrígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos o temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilharam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que queres tu dizer? E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto, ou seja, estão bêbados. O discurso de Pedro no dia de Pentecostes. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, sejai-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia, mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. O que o profeta Joel diz? Que nos últimos dias, versículo 17, acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos mancebos terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém? Vamos aprender um pouquinho sobre esta palavra. Nós vamos aprender aqui o que é ser batizado com o Espírito Santo. Eu ouvi muitos dizendo que ser batizado com o Espírito Santo é você falar em línguas e você rodopiar na igreja, e plantar bananeira na igreja, e tudo isso aí é sinal de que você é batizado com o Espírito Santo. Nós vamos aprender aqui que no dia de Pentecostes, o som era como de um vento. Não que um vento invadiu ali onde eles estavam, na casa onde os discípulos estavam, mas um som, um barulho como de um vento impetuoso invadiu toda a casa. Nós vamos aprender que isto ocorreu logo após Jesus subir aos céus. Nós sabemos que Jesus morreu, ressuscitou ao 3º dia, ficou um pouquinho ali com os discípulos, apareceu algumas vezes a eles e subiu ao céu junto ao trono do Pai à direita de Deus, para interceder por nós. Mas ele havia prometido o Espírito Santo que viria sobre a terra, que viria sobre o povo de Deus. Então todos os discípulos estavam ali reunidos, comentando até. Eu creio que eles estavam comentando sobre o que Jesus fez, sobre o que eles aprenderam com Jesus. Eles sabiam que Jesus havia ido e que não voltaria, né? Voltaria um dia para buscar a sua igreja. Mas eles estavam aguardando a promessa do Espírito Santo. Nós vamos aprender que esse som, como um vento impetuoso, veio e eles viram línguas como repartidas como de fogo, como se fossem de fogo. Mas eles começavam a falar: Deus é maravilhoso, Deus é fiel, Deus é justo, mas em outras línguas.
árabe, romanos, outras línguas diferentes, porque ali na terra nós sabemos que muito do povo tinha sido deportado. O povo era levado cativo. Então, quando o povo vinha, às vezes vinha nações, vinha outros povos misturados, outras culturas. Então, nós sabemos que várias línguas. Era como se nós aqui, eu aqui no Brasil, você aqui no Brasil, neste dia de Pentecostes, eu falasse inglês, eu falasse francês, eu falasse espanhol, eu falasse em outras línguas. E todos aqueles que eram de outras línguas, que estavam ali, eles ouviam os discípulos falar: Deus é maravilhoso, Deus é fiel, Deus, Ele faz, Deus, Ele cumpre. Mas em línguas em que eles pudessem entender. E eles diziam: eles não são galileus, eles não são daqui. Como que eles estão falando em outras línguas sem ter estudado, sem, né? Como é que eles estão falando a língua que eu estou entendendo? Várias pessoas de outras nações entenderam o que eles estavam falando e acharam que eles estavam bêbados, porque a alegria era muito grande. Então esse foi o batismo com o Espírito Santo. Nós sabemos que eles foram andando, porque eu creio que não cabia tanta gente, era uma multidão de pessoas. Eu creio que os discípulos iam andando, iam profetizando, iam adorando, e as pessoas iam olhando, iam seguindo eles e falando: como pode isso? Como eles estão falando na língua que eu consigo entender? Pessoas de outras nações. Então esse foi realmente o batismo com o Espírito Santo. E eles chegaram ao cenáculo ali. E ali Pedro começou a falar: não, nós não estamos embriagados. A promessa que Deus fez lá em Joel se cumpriu. Aleluia, Jesus. A promessa se cumpriu. O Espírito Santo desceu. O papel do Espírito Santo ali foi começar a obra de evangelismo, foi começar a obra de missões, porque Pedro ali, ele começou a falar daquilo que o Senhor tinha dito no livro de Joel, daquilo que viria a acontecer, do que ele começou a falar da salvação. Ele foi usado como missionário naquele momento, para falar de Jesus. Arrependam-se, venham a Cristo, né? Vem salvar a tua vida, seja batizado, seja salvo, seja liberto, seja transformado. E a palavra vai nos dizer aqui alguns versículos mais à frente, no capítulo 2, no versículo 41, diz assim: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, a palavra de Pedro. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Olha a importância do Espírito Santo. O Espírito Santo impulsiona as nossas vidas. Não é só para nós pularmos ou plantarmos bananeira, ou rodopiarmos na igreja. O Espírito Santo, ele tem um papel muito além de tudo isso. Ele vem nos convencer do nosso pecado, ele vem nos ensinar e nos alavancar como uma flecha para que nós possamos levar a palavra de Deus a outras pessoas. A Bíblia aqui vai nos dizer que foram quase 3.000 almas que Pedro ganhou para Jesus através da descida do Espírito Santo. Que aqui começam as primeiras conversões. E o chamado dos discípulos, os discípulos começam a se espalhar sobre a terra e pregar esta palavra verdadeira. E almas vêm se render aos pés do Senhor. Nós aprendemos através dessa palavra. E como nós aprendemos? O que é realmente o batismo com o Espírito Santo? O que é ser cheio do Espírito Santo? Ser cheio do Espírito Santo pode ser sim, eu falar em línguas, eu rodopiar na igreja, mas vai muito além disso. Porque se eu sou batizada com o Espírito Santo, se eu sou cheia do Espírito Santo, eu tenho que evangelizar. Eu tenho que tentar levar outras vidas a conhecer a Jesus. Eu tenho esse dever. É um dever que nós temos. Nós precisamos levar a Jesus. Nós precisamos fazer a obra missionária. Nós precisamos estar nos lares, levando a palavra de Deus. Vamos aprender um pouquinho. Porque quando você é cheio do Espírito Santo, as obras do Espírito, elas transparecem. E nós vamos entender a diferença. Você pode distinguir, você pode perceber quem é cheio do Espírito Santo e quem não é. Não só pelo pular ou falar em outras línguas, mas pelos frutos do Espírito. Nós vamos aprender na palavra de Deus aqui em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 16, que fala as obras da carne e os frutos do Espírito. Presta atenção nessa passagem, que diz assim. Gálatas 5, versículo 16. As obras da carne e os frutos do Espírito. Digo, porém, andai em Espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne.
Estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas. Estas são as obras da carne. As quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões e heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Os frutos do Espírito. Se você conhece alguém por ser cheio do Espírito Santo, presta atenção nos frutos do Espírito, porque os frutos falam por si mesmo. Que diz assim, mas o fruto do Espírito, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Então, como nós podemos saber se a pessoa ela é cheia do Espírito Santo? Se ela tem esses frutos do Espírito. Não é somente pela manifestação do Espírito Santo externamente na vida da pessoa, mas você conhece pelos frutos. A palavra também vai nos dizer que nós conhecemos a árvore pelos seus frutos. Então aqui nós conhecemos se a pessoa é cheia do Espírito Santo ou não. Através dos frutos do Espírito, dá para você distinguir os frutos do Espírito e os frutos da carne. Se você anda no Espírito, o seu Espírito ele vai transparecer as obras do Espírito. Agora, se você é controlado pela sua carne, as obras da carne elas vão transparecer. Então, quer dizer, quem é que habita no nosso corpo? Será que é realmente o Espírito Santo? Porque nós aprendemos aqui que ser cheio do Espírito Santo não é só estar no culto, não é só falar em outras línguas, não é só pular, rodopiar. Não, é vida com Deus, é vida no dia a dia, é você levar a palavra de Deus àquele que precisa, é você fazer uma visita no lar de quem precisa, é você falar de Jesus aonde você trabalha, é você falar de Jesus aonde você mora, é você ser referência de crente, exemplo para as outras pessoas, luz, porque a Bíblia também vai nos dizer que nós somos luz do mundo e sal da terra. O sal serve para dar sabor. E a luz para iluminar aquele que está na escuridão. Então nós não podemos nos esconder. Nós estamos aqui para falar de Jesus e para levar a mensagem de Cristo. É esse trabalho do Espírito Santo na nossa vida. Nos purificar, nos ensinar a andar em retidão com Cristo, mas também falar de Jesus àquele que precisa. Amém? Que você possa ficar com essa passagem e saber a diferença entre ser cheio do Espírito Santo, as manifestações do Espírito Santo, as manifestações da carne e os frutos do Espírito. Amém? Eu quero estar compartilhando com vocês uma experiência que eu tive há uns tempos atrás. Um dia que acabou a água e meus filhos deixaram a torneira aberta. Então nós sabemos que quando a água chega, a torneira está aberta, então começa a escorrer. E tinha algumas louças, né? Porque a água tinha acabado à noite e nós jantamos e a louça ficou para outro dia. E tinha um copo de água. Ó, eu vou tentar simplificar para que vocês entendam. E tinha um copo de água. Esse copo de água, ele ficava assim. A água caía aqui e transbordava. Transbordava, transbordava, transbordava. E o Senhor falou comigo através daquele copo com água. E eu quero tentar mostrar para você o que o Senhor tem me mostrado e o que o Senhor falou comigo através desse copo com água. Ó, esse copo com água que está cheio, somos eu e você, cheios do Espírito Santo. Nós vamos pro culto, nos enchemos. Nós vamos na consagração, nós nos enchemos. Nós vamos orar pela manhã, nós nos enchemos. Nós vamos ler a palavra de Deus, nós nos enchemos. Só que o desejo de Deus para as nossas vidas, ou a vontade do Espírito Santo, não é que nós permanecemos cheios parados. Porque você vai perceber que cheios parados, nós não transbordamos. Ó, parado, não transborda. Esse copo representa a pessoa que não tem a Cristo. A pessoa que está vazia, que ela precisa de Jesus. Se você não se movimentar, ó, se você começar a se movimentar, ó, você se movimenta, ele transborda. Vamos supor que você está se movimentando. Está transbordando para quem precisa, ó. Mas esse copo não vai ficar dessa forma. O Senhor vai continuar enchendo. Porque quanto mais você transborda para aquele que precisa, quanto mais você fala de Jesus para aquele que precisa, o Senhor, ele continua te enchendo. É uma fonte inesgotável.
O Espírito Santo te enche, vai transbordando. E quem está ao teu redor precisa ser cheio. Precisa conhecer a Cristo. Nós não fomos chamados para ficar parados, estacionados, cheios. Porque o que Deus dá para nós não é só para nós. Que você possa entender nessa tarde, não é para você só. Para você ficar cheio. Ah, eu tô cheio, tá bom demais para mim, eu já tô salvo. Não é isso que o Senhor quer. Nessa tarde o Senhor nos pede que nós sejamos cheios, sim, nós temos que ser cheios. Mas não para ficarmos parados. Mas para transbordarmos na vida daquele que precisa, daquele que está vazio, daquele que está morrendo espiritualmente. Seja um abençoador da obra de Deus. Seja um missionário na obra de Deus. Fale de Jesus. Você vai para o culto, você está cheio. Mas o que você tem feito o resto da semana? Você continua cheio, não transborda? Não é isso que Deus quer para a tua vida. Deus quer que você transborde. Transborde para encher aquele que precisa. Há pessoas do seu lado. Eu poderia estar colocando aqui vários copos que representam outras pessoas que não têm Jesus. Todos os dias o Senhor nos permite falar de Jesus. Nós temos oportunidades. Se nós estamos cheios, nós precisamos transbordar para estas vidas que não têm. Às vezes você também pode estar assim, ó, vazio, precisando ser cheio. Mas seja cheio para abençoar vidas. Seja cheio não para você ficar parado, cheio, não. Mas para você transbordar na vida daquele que precisa. Eu espero que você tenha compreendido através dessa ilustração, que você venha compreender o que é que Deus quer e o que é você ser cheio do Espírito Santo. Como está na palavra de Deus em Atos 2. O que é ser cheio do Espírito Santo? É você transbordar na vida daquele que precisa. É você fazer a diferença, é você ganhar almas. É você ter o desejo de ganhar almas para o reino de Deus. Que você venha fazer a diferença nessa tarde. Que você seja tremendamente abençoado com esta mensagem. Entenda que ser cheio do Espírito Santo é ser diferente. É ganhar almas. É ter sede de almas. Igual aquele hino, aquele louvor que diz: eu quero almas. Eu vou lançar a minha rede ao mar, para muitas vidas alcançar. Eu quero almas. Eu tenho vida de adorador. Conheço a voz do meu Senhor, e Ele pede almas. Eu vou lançar a minha rede ao mar, para muitas vidas alcançar. Eu quero almas. Eu tenho vida de adorador. Eu ouço a voz do meu Senhor, e Ele pede almas. O Senhor pede almas essa tarde para a minha vida e para a tua. Vamos ser cheios, não para ficar parado, mas para transbordar para aquele que precisa. Amém? Que Deus te abençoe ricamente nesta tarde. Fica com esta palavra. Que Deus te abençoe, que Deus te alcance. Se você está fora, volta. Se você está vazio, peça a Deus para te encher nessa tarde. Em nome de Jesus, até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe e te guarde poderosamente em nome de Jesus. Amém?